Olá, meus amigos, bem-vindos ao canal Educação em Saúde para falar de integração terapêutica. Estamos falando de uma maneira, hora de um, hora de outro, para não cansar, né? Porque são muitas práticas terapêuticas e muitas maneiras de se fazer o diagnóstico. No último vídeo nós falamos dos níveis de quebra de homeostase. Homeostase é o equilíbrio do corpo humano de uma maneira geral. Então, que nós tínhamos um nível bem físico, em que o paciente apresenta sintomas de natureza biológica. Então, o paciente tem dor de cabeça, tem náuseas, tem febre. Então, ou seja, são níveis de quebra de homeostase no corpo físico. E como a gente faz o diagnóstico? Para cada corpo energético alterado ou corpo físico alterado, nós temos uma maneira de se fazer o diagnóstico. O primeiro método é através da anamnese da semiologia clássica. Então, a gente pergunta sobre as queixas do indivíduo, tempo, duração, sobre dados epidemiológicos, onde a pessoa foi, com quem teve contato, interrogatório dos diferentes aparelhos e também sobre os hábitos da pessoa, hábitos de sono, hábitos alimentares, hábitos de higiene e sobre a maneira geral onde ela mora, como é a casa, qual o contexto familiar. Além dessa anamnese, nós temos os métodos de exames laboratoriais. Então, temos os métodos bioquímicos, onde podemos analisar do ponto de vista bioquímico o sangue, a urina, as fezes, pesquisas de parasita nessas mesmas amostras de sangue, de urina, de fezes, de suor. Temos também os métodos microbiológicos, que podemos, então, fazer crescimento de bactérias ou vírus através de detecção de métodos virológicos. Temos também os métodos imunológicos para ver se o sistema imunitário da pessoa está alterado. Então, temos provas de atividade reumática, provas de função renal, provas de função hepática. Tudo isso dá uma ideia dos tipos de alterações que as pessoas estão apresentando e pode-se estabelecer um diagnóstico da doença. E temos também os métodos radiológicos ou de diagnóstico por imagem, seja ultrassonografia, seja radiologia, raio-x de tórax, diferentes aparelhos, e mesmo tomografia, que também é um método radiológico, e mesmo ressonância magnética. São métodos de captação de imagem, ou seja, através de raios que passam pelo organismo, pelo corpo físico, nós temos então as alterações físicas e fisiológicas do corpo físico. Mas, como falamos desde o primeiro vídeo, nós não temos só um corpo físico, nós temos o corpo, temos 7 corpos, então o corpo físico é apenas o primeiro, depois temos os corpos energéticos. Então, a partir desse vídeo que eu quis estabelecer como o primeiro, nós vamos falar então dos sintomas das alterações dos outros corpos energéticos e os métodos como a gente pode diagnosticar as alterações energéticas dos corpos, dos outros corpos, tá? Porque nós estamos falando de uma medicina biopsicoenergética ou de um sistema totalmente integrado do ser humano para tratar de doentes e não doenças. Então, do ponto de vista biológico, nós ficamos doentes mais ou menos de uma determinada maneira que pode ser detectada através de alterações no sangue, na urina, nas fezes
enfim. Mas o que nós queremos é falar desse sistema grande, sistema imuno, neuro, psico, endócrino, que gerencia o ser humano de uma maneira individual e própria de adoecer. Então, a partir de agora, nós vamos falar sobre um outro paradigma, o paradigma da medicina biopsicoenergética. Então, até aqui falamos dos fenômenos biológicos, das detecções materiais de alterações do corpo físico. Se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. Se gostou também, compartilhe com seus amigos, dê o seu like ou deixe a sua sugestão aqui abaixo. Até o próximo vídeo.